Olá, hoje o nosso mergulho é na predicação verbal do português. Pegamos aqui uns materiais ótimos que, basicamente, explicam como os verbos se encaixam na frase, sabe? A função deles. A missão aqui é tentar desemaranhar a relação entre o verbo e o que vem depois, o complemento. Vamos lá. A ideia principal, pelo que eu vi, é que a predicação diz se o verbo precisa ou não de complemento. E qual tipo, né? Exatamente. E o ponto fundamental que os materiais ressaltam bastante é o contexto. Veja bem, o mesmo verbo, eles dão o exemplo do ensinar. Ele pode ser transitivo direto, né? Ensinou importantes lições. Ou indireto, ensinou as crianças. Ah, sim. Ou até os dois juntos, ensinou importantes lições às crianças. E o mais curioso, talvez, é que ele pode ser intransitivo, tipo, a professora ensinou nesta manhã. Ponto. Entendi. Então não tem complemento ali. Não tem. Quer dizer, a grande sacada é essa. Não adianta decorar lista de verbo, a maioria pode variar, tem que olhar a frase, o que se quer dizer. Faz todo sentido. E os materiais ajudam nisso, classificando os verbos, né? Os de ação, que são a maioria, os de estado ou ligação, tipo ser, estar, permanecer, Uhum. e aqueles de fenômeno da natureza, chover, nevar. Isso deve ter um impacto direto na predicação, imagino. Com certeza. Os de ação, podem ser transitivos ou intransitivos. Os de estado muitas vezes funcionam como verbo de ligação, conectando o sujeito a uma característica, o predicativo do sujeito. Já os de fenômeno natural, tipo choveu muito ontem, eles geralmente são intransitivos mesmo, não pedem complemento. E falando nessas conexões e necessidades, o material entra forte na regência verbal, né? Sim. Principalmente naqueles casos mais capciosos, que sempre geram dúvida. Tipo, aspirar. Muda tudo se tem preposição ou não, certo? Muda completamente, isso está bem destacado. Aspirar o pó, sentido de sugar, sorver, é transitivo direto. Agora, se você diz aspirar a um cargo com a preposição a, o sentido é outro, desejar, almejar. Aí é transitivo indireto. A preposição aqui não é enfeite, ela muda o significado. Entendi. É um detalhe crucial. E o outro clássico que eles trazem, assistir. Esse é campeão de confusão. Nossa, sim. Tem o assistir ao jogo, que é ver, e pede a preposição a, mas também pode ser ajudar, né? E aí, olha que interessante, pode ser assistir os enfermos, direto, ou assistir aos enfermos, indireto. As duas formas são aceitas para esse sentido de ajudar. Exato. E ainda tem o assistir em Brasília, que significa morar, residir. E aí é intransitivo. É um verbo multifacetado mesmo. Impressionante. E essa questão da regência também aparece forte com o lembrar e esquecer. O material pontua aquela regra da norma culta. Ah, sim. Aquela do pronome. Se não tem o pronome oblíquo, me, se, etc., o verbo é transitivo direto. Ele esqueceu o caderno. Certo. Mas se você usa o pronome, ele esqueceu-se, aí vira transitivo indireto e pede a preposição de. Esqueceu-se do caderno. Ah, então é daí que vem aquela questão de lembrei do seu nome ser considerado, digamos, inadequado na norma culta formal. Porque o comum na fala é esse, né? Mas a regra pediria lembrei-me do seu nome ou talvez lembrei o seu nome. Que interessante essa tensão. Pois é. É um ponto clássico de debate entre a gramática normativa e o uso real da língua. E essa análise toda de função, de complemento, nos leva a outro ponto importante dos materiais, o predicativo. Aquela palavra que dá uma qualidade, um estado, seja ao sujeito ou ao objeto. Com o verbo de ligação é mais óbvio, né? A verdade é a nossa arma. A nossa arma é o predicativo do sujeito verdade. Sim, isso é mais direto. Mas o que eu achei bem legal nos exemplos foi ver que verbos de ação também podem ter predicativo. Deram um exemplo, o povo manifestava calado. Isso. Calado ali não é como o povo manifestava, tipo um advérbio de modo, ou é diferente? É diferente. Veja bem, calado se refere diretamente ao sujeito povo. É um estado do povo durante a ação de manifestar. Concorda com ele, por isso é predicativo do sujeito. E nesse contexto específico, o verbo manifestar acaba funcionando como intransitivo. Entendi.
Não é um complemento do verbo, mas um estado do sujeito ligado pela ação. Faz sentido. E tem o do objeto também, né? Sim, o predicativo do objeto. Ele aparece com verbos transitivos. É quando o sujeito, através da ação do verbo, atribui uma característica ao objeto. No exemplo, a juíza considerou o réu culpado. Culpado é a característica que a juíza, sujeito, atribui ao réu, objeto direto, por meio do verbo considerou. Não é um simples adjunto, porque ele qualifica o objeto como resultado da ação verbal. Claríssimo. E os exemplos de erros comuns que os materiais citam, tipo em concursos, mostram como isso tudo é relevante na prática. Confundir sujeito com objeto, tipo, abundam problemas. Muita gente acha que problemas é objeto, mas é o sujeito, né? O verbo abundar é intransitivo aí. Exatamente. Ou errar a regência do preferir. O padrão culto que eles mencionam é preferir uma coisa a outra, e não do que outra, que é super comum na fala. Pois é, no fim das contas o que fica evidente é, não tem mágica. Tem que analisar a frase com calma, o contexto todo. Sem dúvida. A grande lição desses materiais, para mim, é essa dinâmica da predicação e da regência. Não são regras de pedra, sabe? Dependem muito do contexto, da intenção. É mais sobre entender as relações na frase do que decorar listas. Isso. Entender se algo é complemento, adjunto, predicativo. Tudo passa por essa análise mais relacional. Os casos especiais de regência são importantes, claro, chamam a atenção. Mas eles só ilustram essa lógica maior. O significado e o contexto mandam. Fica então a reflexão, né? Até que ponto essas regras formais, tipo a do preferir, que a gente falou, realmente refletem ou deveriam ditar o jeito que a gente fala no dia a dia, mesmo em situações mais formais. Exato! E como essa tensão constante entre a norma que se ensina e o uso que se pratica, como isso vai moldando o português que a gente vai falar amanhã? É algo para se pensar.